Por quê? Perguntou com voz rouca de tanto chorar. Porque ambos somos prisioneiros aqui, respondeu Tomás, e os prisioneiros devem cuidar um dos outros. Os dias converteram-se em semanas, e as semanas em meses, enquanto no quarto traseiro da fazenda se desenvolvia uma relação estranha e contra toda lógica. Tomás continuava trabalhando no engenho durante o dia, regressando cada noite com o corpo dolorido e coberto de fuligim. Mas em vez de afundar no sono, passava horas conversando com Beatriz. Descobriu que a jovem tinha uma mente aguda, que havia lido os poucos livros que seu pai guardava na biblioteca e que ansiava conhecer o mundo além dos muros da fazenda. Ele ensinou ela as letras que o jesuíta lhe ensinara, traçando palavras em folhas de papel que roubava do escritório de Dom Rodrigo. E ela lhe ensinou sobre as contas e os números, sobre como levar registros da produção de açúcar. Pouco a pouco, a desconfiança deu lugar a algo mais profundo. Uma intimidade construída sobre conversas noturnas e risos compartilhados, sobre a compreensão mútua de duas pessoas que o mundo havia decidido que não tinham valor. Uma noite de novembro, quando as chuvas batiam nos telhados de telha da mansão, Beatriz tomou a mão de Tomás e a colocou sobre sua bochecha. Obrigada por me tratar como uma pessoa, sussurrou. Ninguém tinha feito isso antes. Tomás sentiu que algo se rompia dentro dele, todas as barreiras que construíra para sobreviver na escravidão. E pela primeira vez em sua vida adulta, chorou. Nessa noite, converteram-se em marido e mulher, no sentido mais verdadeiro, não por obrigação ou estratégia, mas por uma conexão genuína que crescera na obscuridade daquele quarto. Beatriz descobriu que podia ser desejada, que seu corpo não era apenas um objeto de vergonha, mas um território de prazer e ternura. Enquanto Tomás encontrou nela não apenas uma companheira, mas uma cúmplice em seus sonhos de liberdade. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas à dinâmica da fazenda. Dom Rodrigo, satisfeito porque sua filha parecia feliz e porque Tomás cumpria suas obrigações sem causar problemas, afrouxou um pouco as restrições. Permitiu que Beatriz saísse ocasionalmente ao pátio interior, sempre acompanhada por Tomás, e o escravo aproveitou essas saídas para observar cuidadosamente a rotina dos mordomos e capatazes. Havia algo na forma como Dom Rodrigo tossia ultimamente, em como seu rosto se tornara mais pálido e suas mãos tremiam ao segurar a taça de vinho que dizia a Tomás que o fazendeiro não viveria muitos anos mais. Compartilhou essas observações com Beatriz e juntos começaram a fazer planos, a sonhar com o dia em que ela herdaria a fazenda e ele obteria sua liberdade prometida. Mas os sonhos têm uma forma cruel de se despedaçarem contra a realidade da Nova Espanha do século XVIII. Em fevereiro de 1739, Dom Rodrigo sofreu um ataque violento que o deixou prostrado em sua cama com metade do corpo paralisado e a língua travada. Os médicos de Veracruz foram convocados, mas não puderam fazer mais do que sangrar o fazendeiro e rezar por sua alma. Durante 3 semanas ele agonizou, enquanto nos corredores da mansão os parentes distantes começaram a aparecer como abutres, sobrinhos e primos que nunca haviam mostrado interesse por Dom Rodrigo, mas que agora farejavam a herança. O mais proeminente era Dom Afonso de Mendonça,
um primo em segundo grau que vivia na cidade do México e que chegou com uma comitiva de advogados e escrivães carregando documentos poeirentos que supostamente provavam que ele era o herdeiro legítimo das terras. Quando Dom Rodrigo finalmente morreu em uma madrugada de março, com os pulmões cheios de líquido e o rosto contorcido pela dor, Beatriz encontrou-se de repente vulnerável como nunca antes. Dom Afonso instalou-se imediatamente na casa principal e convocou todos os servos e escravos ao pátio para anunciar os novos arranjos. Seu olhar pousou sobre Beatriz com desprezo mal disfarçado. E quando ela mencionou o testamento de seu pai e o acordo sobre a liberdade de Tomás, Dom Afonso soltou uma gargalhada áspera. Que testamento? Perguntou com deboche. Meu primo estava senil e esse matrimônio grotesco é prova disso. Um escravo casado com uma espanhola e uma abominação que anularei de imediato. Ordenou aos capatazes que separassem o casal, que devolvessem Tomás ao real com os demais escravos e que trancassem Beatriz em seus aposentos para o seu próprio bem. Naquela noite, enquanto os guardas arrastavam Tomás de volta ao real e Beatriz gritava de sua janela com desesperação, algo se quebrou definitivamente no coração do escravo. Durante meses, ele acreditava que poderia haver um caminho para a liberdade que não envolvesse violência e que sua inteligência e paciência seriam recompensadas. Mas agora via a verdade nua. Naquela sociedade, um homem negro não era nada, nem mesmo quando estava casado com a filha do fazendeiro. Os outros escravos no real o receberam com uma mistura de compaixão e resignação, porque todos haviam visto variações da mesma história, promessas quebradas e esperanças esmagadas. Mas nos olhos de Tomás havia agora algo novo, algo que não estivera lá antes, uma determinação fria e calculadora, a compreensão de que se a liberdade não podia ser ganha com obediência, teria que ser arrancada com as próprias mãos. Dom Afonso revelou-se um senhor ainda mais cruel que Dom Rodrigo. Aumentou as cotas de produção do engenho, reduziu as rações de comida distribuídas aos escravos e estabeleceu castigos brutais pelas menores infrações. Um escravo chamado Gabriel foi açoitado até ficar inconsciente por chegar 10 minutos atrasado ao trabalho. E uma mulher grávida foi obrigada a trabalhar sobre o sol até desmaiar.